de especulação a facto Brema Câmara e nomeado aos primeiro ministro não vai ainda primeiro enquadramento legal de decreto que está nomeado Brema primeiro ministro. Boa noite, Mamandim. Boa noite a todos os rádio. Desde nomeação, talvez não tem dispensa para fazer grandes exercícios para enquadramento legal desde decreto presidencial que nomeia Brema Câmara primeiro-ministro. Por quê? Primeiro, para ver tudo que é procedimentos para a nomeação de primeiro-ministro nas circunstâncias normais com preceitos constitucionais, esta situação de nomeação de Brema está totalmente distanciado daquela. Primeiro. Por quê? Porque para um presidente nomear primeiro-ministro e tem que estar em exercício normal, ou seja, legal de suas funções enquanto presidente da República. Primeiro. Por que não falece? Não supõe como mandato de presidente da República e cessa em fevereiro de 2025. 10 anos mesmo. E, segundo aspecto, mesmo considerando, no seu entendimento, não é de como esse mandato não acaba em setembro, a Constituição da República também prevê como a presidente da República em exercício de funções, nessa circunstância, e que podia, entretanto, exonerar nem nomear primeiro-ministro, hora que está 3 meses antes do fim desse mandato. É na tentação, se não falar, e cá permitir não fazer grande exercício, porque está claro, né? Mas tem margens para legalidade. Exatamente. Na primeira opção de fim de mandato de fevereiro, e está por aí porque está fora de mandato constitucional e legal. Na setembro, que suma segundo ele interpreta, não fala segundo ele interpreta, também cá tem enquadramento porque na Constituição fala a hora que o presidente está nesse fim de mandato 3 meses antes, entretanto, e cá tem a possibilidade de demitir ou, entretanto, de nomear governo porque ele está nesse fim. Essa é uma situação. Mas cá acontece porque justamente que ele prevê como esse mandato não acaba em setembro, mas marca eleições para novembro. Quer dizer, e protelar o tempo e lançar fora o período que ele próprio interpreta e fala como é fim desse mandato. Se bem que, nesse contexto, iria ser 3 meses antes de mesmo setembro, que não é fim desse mandato, que deve ter eleições presidenciais para eventualmente renovar esse mandato, se caso iria ser possível. Mas de que caso? Uma outra situação, ele como presidente da República, ou seja, na Constituição está permitindo nomear primeiro-ministro tendo em conta resultados eleitorais. Ou seja, qualquer primeiro-ministro que é nomeado na Guiné-Bissau deve ter uma maioria parlamentar. Que não acontece nenhum momento como a Assembleia, segundo não, que situação factual que não consigo, que não vivi, ele como a Assembleia que não funciona já desde dezembro de ano passado, digamos assim, dezembro de 2024. O que significa que e que tem nenhuma outra maioria na bom crioulo, nem outra maioria que pode justificar o presidente da República nomear o novo primeiro-ministro. Para ver que para ver se tem a ver com resultados eleitorais e porque pode ter alguma maioria que não garante o presidente da República de como ainda tem uma estabilidade governativa ou parlamentar. E que acaso, porque tem nenhuma outra nova maioria, porque a Assembleia cá não funciona. O que significa que não vai ter aqui perspectiva que, e lógico, que ele próprio denomina esse governo que acaba, e não vai denominar é outro governo que não vem. Que seja o quê? Que seja o governo de iniciativa presidencial. Também governo de iniciativa presidencial que existe na Constituição.